Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar aí um pouco sobre o jogo, tá? Palmeiras e São Paulo, 1 a 0 pro Palmeiras, né? Uma vitória indigesta, né? Mas, na minha opinião, infelizmente a gente tem que falar que não é uma... Não foi justo o placar, tá? Falar um pouco sobre a situação do Wendel, tá bom? Como que ele tá, né? Se há alguma coisa grave, enfim. Vamos falar aí um pouco da renovação do Ferreirinho, Ferreirão, né? E a questão do Igor Vinícius, né? Da saída dele, como que tá bom? Mas antes disso, deixa seu like aí, se inscreve no canal, que a gente tá tentando aí bater uma meta aí de 100 inscritos pelo menos até o final do mês, tá bom? Bom, bora pro vídeo, tá? Primeiro, vamos falar aí um pouco com relação à renovação do Ferreirão, tá? Bahia, Bragantino, alguns outros clubes aí, o Cruzeiro mesmo tentou tirar, né, Ferreirão aí do São Paulo, né, muito por conta daquela multa baixa, né, de 40 milhões de reais que tinha, né, só que aí o atleta também já fez agora o 8º jogo, né, pelo São Paulo, né. A gente sabe que fazendo 7 jogos, se o atleta fazer 7 jogos por uma equipe, ele já não pode mais jogar essa competição por outro clube, né. Também tem a questão, ele já jogou pela Copa do Brasil. E se eu não me engano, quem jogou a Copa do Brasil por um clube, ele não pode jogar a Copa do Brasil por outro, né? Na Libertadores não sei como que funciona, né? Mas essas equipes, assim, não tem como fazer essa proposta, né? Sem não ter, né, o jogador para a temporada. Então faz sentido essas equipes manter a proposta sem o jogador poder jogar o Campeonato Brasileiro, pelo menos? Eu acho que não, né? Então até a informação que foi trazida pelo Alexander Vieira, ele comentou, né, que essa semana aí, muito provavelmente, a gente vai estar aí falando de uma renovação do Ferreirão ainda essa semana. Que muito provavelmente, um dos vídeos anteriores falou que até antes do jogo contra o Libertad Morumbi isso ia estar solucionado, né? Então, beleza, vamos aguardar aí, tá? Próximo assunto, Igor Vinícius, né? Igor Vinícius não vai, muito provavelmente, não vai mais permanecer no São Paulo para esta temporada, tá? Talvez ele saia aí na janela do meio do ano, né? O staff dele tá buscando algumas oportunidades, né? Algumas opções aí fora do Brasil. É um sonho do atleta atuar fora do Brasil, né? Ter essa experiência no exterior, né? E aí também, uma informação também trazida pelo Alexander Vieira, que ele tá um pouco insatisfeito. Ele imaginava que esse ano seria um ano de titularidade do Igor Vinícius, né? Mas, como não veio, também o atleta não tá rendendo. A gente sabe que ele não tá rendendo em campo, né? E ele não tá tendo essa sequência. Por mais que ele esteja aí lesionado, né? Ele não vai mais assumir ali a titularidade. É muito provável que não, tá? E não vai ficar. E essa indicação aí da saída, da facilitação até do clube deixar o atleta aí é muito por conta da base, né? Quer que o Mike tenha um pouco mais de minutagem, quer que o Mike faça mais parte do elenco profissional, né? O São Paulo tem o Ângelo, que na visão da diretoria, na visão do staff, é um talento geracional, né? Você também tem acho que Morato tá lá fora. Ixi, agora eu esqueci o nome do outro lateral, que também é muito bom lateral, tá? Que inclusive era titular na Copinha antes do Mike, né? Antes do Mike era ele, né? Que ele acabou se machucando e não participando do restante da Copinha, né? Então, o São Paulo tem alguns aí atletas aí da base que suprem, né? Essa questão da lateral, né? Que o Igor Vinícius não tem conseguido render, né? Então, é isso aí. Espero que ele consiga, né? Um clube aí pra fazer o restante da sua carreira até, né? O Igor chegou em 2019, né? E aí tem aí cerca de 6 anos aí no clube aí, né? Enfim, e a gente sabe o quanto que ele passou machucado, rendeu algumas partidas, não rendeu em outras. Foi muito inconstante, mais partidas ruins do que boas, né? Mas é isso, né? O atleta não vai ficar pro próximo ano. No mais tardar, ele só cumpre o contrato dele e sai do clube, né? Vamos continuar aí com a questão do Wendel, tá? Para depois a gente finalizar com com o pós-jogo, né? Desculpa, professor. O Wendel, né, ali no início do primeiro tempo lá, né, ele sentiu um pouco o tornozelo e depois ele teve uma concussão, né, e ele acabou sendo sacado do time, né, e por conta dessa concussão, o São Paulo fez até uma substituição, né,
A gente não sabe ainda, não sabe como que tá na súmula, né? Se foi utilizado o protocolo lá de concussão, né? Que faz com que o clube não queime uma substituição, né? Isso a gente não sabe, até porque o atleta ele bateu a cabeça ali e acabou ficando meio grogue, acabou saindo, né? Mas não ficou claro, né? Se o São Paulo utilizou ali uma substituição, né? Se o São Paulo utilizou uma substituição, o atleta não pode entrar em campo em jogos oficiais em 5 dias, né? Ou seja, ele perderia o jogo contra o Libertad no Morumbi e voltaria só no próximo final de semana contra o Grêmio, né? Então, tem essa indicação que a gente não sabe direito como que ficou, mas falando um pouco aí do Wendel, o Wendel tá bem, vai fazer alguns exames hoje, né, nessa segunda-feira, né, para ver como que ficou, o que ele tá, o que de fato ele sofreu, né, e seguir, mas tudo indica ali que pelo que a diretoria tem falado ali, foi algo tranquilo, não foi nada de grave e vamos seguir normalmente aí a vida com o Wendel e provavelmente no próximo jogo que ele estará disponível, ele vai jogar ou vai figurar ali no banco de reservas, enfim. Então aí, melhoras pro Wendel, que não seja nada, né? E, bom, é isso, não ficou muito claro, mas aí a gente traz a informação aí, mas no mais tardar amanhã, tá? Quando a gente vai apurar isso aí, traz amanhã aí essa informação sobre o Wendel, tá? O que aconteceu aí na súmula, né, do jogo. Mas tudo indica aí que também com relação ao estado de saúde dele não foi nada, tá bom? Vamos falar do jogo, tá, pessoal? É um assunto aí meio chato, né? Que a gente vai tratar agora, que né, a derrota do São Paulo contra o Palmeiras, né? Esse 1-0, cara, foi muito amargo, né? Embora no jogo em si, eu acho que o Palmeiras teve mais chance, teve mais volume de jogo, né? Vou falar que teve mais chance, porque chances claras, eu acho que as chances mais claras que quem teve foi o São Paulo, né? Com o Ferreirinha, né? Quando ele chuta ali forte no meio do gol. Outra chance clara, assim, que o São Paulo teve foi com o próprio Oscar, que saiu cara a cara no goleiro, e eu acho que naquela ansiedade de matar o jogo, ele chuta a bola rasteira e o Everton faz grande defesa, né? Ele deveria ter cavado um pouco a bola. E a chance com o Luciano, que o Luciano ainda quis dar mais um tapinha e perdeu a bola, né? Tem que chutar, não adianta. O Luciano é o nosso melhor finalizador e ele sabe disso e ele ainda quer enfeitar a jogada, né? Então, a gente teve essas três chances cara a cara com o goleiro, né? E inclusive tanto a do Ferreirinha quanto a jogada do Oscar, né, que saiu cara a cara, foram claramente jogadas de passe, de triangulação, enfim, né? Muito porque o quê? O Oscar é um jogador muito diferente. Inclusive antes da parada, né, dessa lesão que ele teve, né? O Oscar estava sendo o melhor jogador, né, do time, na minha opinião, tá? Bom, enfim. E aí veio o castigo, né? Quem não faz, toma, né? A bola pune, como já dizia nosso querido Muricy Ramalho, né? Acabou que o Palmeiras tendo uma chance, e aí aproveitou a chance, né? Quem teve não aproveitou, e quem teve a última chance, a única chance, cara a cara com o goleiro, conseguiu fazer. E antes que digam, foi culpa do Rafael, eu discordo totalmente, tá? O Rafael fez uma grande defesa com chute de fora de área do Felipe Anderson, tá? E assim, ele fez uma grande defesa ali e acabou sobrando a bola, entendeu? O Vitor Roque estava bem posicionado e acabou empurrando para dentro do gol, né? Enfim, com o goleiro já vencido. Enfim, né, gente? Assim, a gente tá vendo aí que o São Paulo tá criando chances, né? E esse eu acho que é um mérito do técnico. Mas, quando você tem aquele último chute, uma finalização mais precisa, tá faltando. E aí uma coisa eu não acho que exclui a outra, tá? Quando a gente vê essa situação e a gente vê ali que o São Paulo não gastou, foi o que menos gastou da Série A na janela de transferências, e é uma coisa que eu sigo e repito, né? Quando você tem jogadores mais limitados que os outros, você acaba tendo mais limitação. E o São Paulo está tendo limitações nas finalizações. Isso é uma questão do time mesmo. A gente viu contra o Náutico a quantidade de oportunidades que o São Paulo desperdiçou. A gente viu no jogo contra o Alianza Lima, o São Paulo no primeiro tempo era para ter matado o jogo já com 2-3-0, né? No primeiro tempo. Enfim, são essas coisas assim que a gente pode ver e a gente pode ver que é uma questão de elenco. É uma questão de características de elenco. Perde muito gol, mas cria chance, entendeu? Você vê que o Zubeldia no segundo tempo ele fez as substituições, né?
Ele fez as substituições que deveria ser feito, né? E o time não rendeu. O Matheus Alves, ele não rendeu hoje, né? E é normal, é menino ainda, vai oscilar. O Lucas Ferreira, o Ferreirão, também não foi bem hoje, né? O Oscar foi bem? Na minha opinião, acho que o Oscar foi bem. Porém, ele errou o gol, né? E não é que ele é limitado, ele acaba de voltar de lesão, né? Então a gente tem que ponderar essas coisas aos poucos para não estar falando é culpa do técnico, é culpa da direção e é culpa do jogador. É um conjunto da obra, entendeu? O Zubeldia é o melhor técnico do mundo? Não, não é o melhor técnico do mundo. Mas eu acho que ele entrou corretamente, né? A formação. Tanto é que quando ele tira o Sérgio, né? O Palmeiras começa a criar um pouco mais pelo lado ali, né? Porque o Ferreirão, ele não entrou muito bem e acabou aqui empurrando um pouco até o Pior, acho que o Piquerez, né? O Piquerez que é o lateral deles, e acabou, acho que não, o Piquerez já tinha saído, né? Mas enfim, ali pela lateral ali direita, né? Você vê que o gol sai por ali. O gol sai por ali, né? Então, de fato, a gente não pode excluir que nós temos um elenco limitado. Eu ouvi alguns torcedores falando assim, por que não entrou já com o Ferreirão no primeiro tempo? É covarde, não sei o quê. Gente, a gente tava num gramado sintético. E no segundo tempo, quem que a gente ia colocar para mudar o jogo? Se a gente precisasse mudar o jogo, né? A gente tava num gramado sintético, fora dos nossos domínios. Então, ou seja, é normal que nós sejamos um pouco mais reativos, entendeu? Isso é natural. Ah, não tava puxando contra... Gente, quantas vezes o Ferreirinha não perdeu o pique da bola, né? Então, assim, é só parar para analisar o jogo um pouco. Bom, o jogo que eu vi foi esse, né? O São Paulo sem tempo de bola, né? Um gramado extremamente diferente até, um pouco diferente, a bola correndo muito rápido, né? Enfim, e a gente fica aí chateado pela derrota, né? Mas o São Paulo não sofreu grandes chances assim do Palmeiras. A chance mais principal que o Palmeiras teve, ele fez. E aí é muito mérito de quê? De contratações, né? Quem tava ali, o Palmeiras contratou o Vitor Roque por acho que foi 20 milhões de euros, né? Pagou também uma bala ali pelo Paulinho, pagou uma bala pelo Felipe Anderson, e você vê, Felipe Anderson é banco, né? Tem o Emiliano Martinez, enfim, tem vários jogadores ali que são de muito bom nível, né? São jogadores que resolvem jogos, né? O Vitor Roque mesmo, agora que ele foi o terceiro gol dele, né? Mas é um ótimo jogador de Europa, gente, assim, é outro nível, né? Um cara que aproveitou as chances, né, que teve. E pelo valor que ele custou, tinha que aproveitar mesmo, né? E quem o São Paulo tem para aproveitar essas chances, né? O nosso melhor finalizador, que é o Luciano, não tá bem, entendeu? A gente vai pegar aí, por exemplo, o André Silva. Cara, o André Silva perdeu todas as bolas, né? Ele no mano a mano contra o Gustavo Gomes, ele perdeu todas, cara, perdeu todas. Não adianta. Ele não consegue fazer o pivô que o Caleri consegue, não consegue segurar a bola que o Caleri segura, né? Então, assim, é característica de time, característica de jogador, né? E o São Paulo, infelizmente, ali tem um elenco abaixo do Palmeiras, né? O São Paulo sofre com a questão financeira, né? Não é só a questão técnica, a gente não pode colocar no papel só a questão técnica, mas a questão financeira pesa muito pro São Paulo, pesa muito mesmo, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. O São Paulo não fez um mau jogo, tá? Mas a bola pune. Se você não tem, se você não consegue ter competência nas suas finalizações, você acaba sendo punido com esse castigo que teve aí no final do jogo, né? Que foi o Vitor Roque fazendo esse gol. E antes de pôr a culpa em um e outro, mas eu acho que é um conjunto da obra, eu não acho o time mal treinado, como alguns falam. Eu não acho o time... mas é um time mediano, entendeu? O time do São Paulo é um time mediano, um time que só compete, entendeu? Talvez no mata-mata, esse time seja muito mais competitivo. Você perder na casa do adversário por 1-0, você deixa o jogo vivo pra volta, entendeu? E é isso que o São Paulo tem feito, tem empatado e tem vendido derrotas caras. Inclusive essa é a primeira derrota depois do Paulistão, né? Que o São Paulo foi eliminado com aquele gol, né? De pênalti do Veiga, né? Que foi aquele pênalti bem controverso, né? Então é isso, pessoal. No mais aí, acho que não tem muito mais o que acrescentar. Somente essas questões aí mesmo, né? São Paulo não pode também se desesperar agora. Sei que tá ali numa posição indigesta, mas São Paulo tem aí um jogo contra Grêmio, Mirassol e Bahia, né? Antes da parada. E esses 3 jogos aí, São Paulo precisa vencer esses próximos 3 jogos, né? No caso,
O jogo contra o Bahia, acho que até pode trocar ponto, ter um empate e tudo. Mas o jogo, sobretudo o jogo contra o Grêmio e contra o Mirassol, precisa vencer esse jogo contra o Libertad e precisa se classificar em cima do Náutico. Essa é a nossa realidade hoje, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto e novidades estamos aqui. Um forte abraço e vamos São Paulo.